Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês pra falar sobre o meu parto, o relato de parto. You like a lonely man. We just need you not like everyone does. Eu sei que vocês pediram demais esse vídeo e que eu estava devendo, mas eu tentei ver uma forma de passar o relato pra vocês sem que esse vídeo ficasse enorme, porque eu sei que muitas das pessoas que assistem não conseguem ver um vídeo tão grande assim. Então eu vou tentar resumir pra vocês. Eu tive a minha filha no dia 15/2 desse ano de 2020. E, gente, não foi um período fácil. Quem acompanha o canal, quem me acompanha no Instagram, sabe que, infelizmente, eu perdi meu pai dia 4 de fevereiro, né? Ele foi pro hospital dia 31 de janeiro e, infelizmente, meu pai não voltou mais pra casa. Desde esse dia ele ficou pior e ele veio a óbito. E foi muito difícil, gente. Foi algo que a gente jamais estava esperando. A gente nunca tá esperando, né? Mas ele simplesmente ficou doente e começou a ficar ruim muito rápido. E infelizmente meu pai faleceu. E assim, eu sei que vocês já devem ter passado por algo parecido. Ou até mesmo perdeu, né, o pai ou a mãe. Então vocês têm noção de tudo isso. Mas eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque eu quero ir direto ao assunto pra vocês. Até porque se eu começar a falar, eu vou me sentir muito triste e eu tô procurando me preservar, tá? Então, gente, eu estava planejando algo muito assim, animado, né, pra chegada da minha filha. Eu queria estar super alegre, feliz, na expectativa. E eu não vou ser mentirosa pra vocês, não vou ser hipócrita, gente, porque eu gosto de ser sincera com vocês sabem disso. Infelizmente, o dia que eu fui pro hospital, eu tava muito triste, né, gente? Tinha praticamente 10 dias certinho que meu pai tinha falecido, e eu fui pro hospital no dia 14 à noite. Eu já tava sentindo dores, né, não dores de parto, né, digamos assim, mas eu tava com muita dor nas costas, e eu já tava com 39 semanas, quase 40 semanas, né? E eu falei pro meu esposo, vamos, porque eu sei que não vai ser normal, eu sabia que não ia dar um parto normal, a médica já tinha me falado, então eu fui. E não tinha vaga, gente, porque eu fui pra maternidade Dona Iris. Quem é de Goiânia sabe, ou de Goiás, porque muita gente que mora aqui no estado vem pra Goiânia pra ganhar neném nessa maternidade. Ela é muito boa, gente, muito boa mesmo. Existe casos de gente que não gostou, mas ela em si é uma maternidade boa. Então, gente, eu fui pra maternidade Dona Iris, fui pronta pra ter bebê. Levei as coisas, levei minhas roupas, né? Quem não viu o vídeo da mala de maternidade de mamãe e bebê, eu vou deixar aqui, tá? Em cima e no card, e vocês vão lá e ver que vale a pena, tá, gente? Então, eu tava bem triste, sabe? Então, assim, eu fiquei esperando, não tinha vaga, e o médico disse, olha, você já tá na hora de ter o bebê, mas hoje eu não posso fazer sua cesárea, porque tá cheio a maternidade, e tá chegando muita gente de emergência, e eu não posso fazer seu parto agora, porque se aparecer uma emergência, pode dar problema pra mim. E o que eu fiz, gente? É muito longe da minha casa, praticamente 30 minutos de distância. Pra mim é longe. E já eram 11h30 da noite. Então a minha irmã que tava lá comigo, né, que foi me levar, eu falei, não, vai embora pra sua casa, eu vou posar aqui. Gente, eu e minha esposa, a gente posou nas cadeiras. A gente ficou lá, foi bem cômodo, parece que a noite não passava. Eu não dormi, gente, eu não fechei o olho, eu passei a noite em claro. Aí eu fiz um lanche, porque eu tava de jejum, porque como eu sabia que ia ser uma cesárea, eu já fui de jejum. Mas infelizmente aconteceu isso de não ter vaga. Passei a noite, né? No seguinte dia, cedinho, quando foi 5 horas da manhã, eu dei entrada de novo, né? Eu tava na recepção, já dei entrada, passei com a médica e ele já encaminhou pra fazer a cirurgia. E, gente, o parto em si foi maravilhoso, foi tudo perfeito, sabe? Eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque correu tudo bem, sem nada de mal ter acontecido nem comigo, nem com a bebê, foi tudo ótimo. Eu sempre nos meus partos eu fico bem ansiosa e eu fico muito nervosa, eu tenho medo, gente, muito medo de morrer de parto, então assim, eu fiquei bem ansiosa, como sempre, né, gente? Então assim, já meu terceiro filho eu continuava ansiosa.
e com aquela amargura no meu coração, gente, com aquela tristeza de ter perdido meu pai, de saber que meu pai não ia estar presente nesse momento tão especial, sabe? Meu pai passava a mão na minha barriguinha e falava minha netinha, e assim, gente, por vários momentos passou na minha cabeça assim, pai, né? Por que o senhor não esperou mais um mês ou alguns dias pra ver sua netinha? Mas não é assim, né, gente? Ele não podia escolher, não foi ele que decidiu, é Deus, então eu tinha que entender aquilo. E por alguns momentos vinha aquela montanha russa de felicidade, porque não tem como a gente não ficar feliz nesse momento. E ao mesmo tempo tristeza e felicidade e tristeza e aquela mistura, sabe? E, gente, isso desencadeou uma angústia muito grande. Então, pra casa, eu fiquei bem angustiada. A minha filha nasceu com 3,1 kg. Foi a mais, não a mais pequena, porque o meu filho Eric, que é o primeiro, né, meu primeiro filho, ele nasceu bem menor, mas muito mais gordinho. Ele nasceu com 4,5 kg, o Brian nasceu com 3,740 kg e alguma coisa, e a Mayra nasceu com 3,1 kg, 47 centímetros, o Brian foi com 52 centímetros. E o Eric nasceu com 39 centímetros. Então, assim, o Eric foi o mais pequeno, mas o mais gordinho de todos. Então, é tudo muito diferente, né? E o que acontece? Eu nunca tive problema pra amamentar. Nunca, nunca, nunca. Sempre foi muito tranquilo pra mim. Sempre era como se fosse natural. Eu já pegava o bebê, colocava no seio e mamava e tinha muito leite. E dessa vez foi diferente, gente. O meu seio tava seco, 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 não saía nada. Então eu apertava e não saía. E a Mayra mamava e não saía nada, gente. E eu fui me desesperando, desesperando. E ela pegava o peito e ela ficava nervosa. E, gente, eu tava muito, muito ansiosa, tava triste, tava angustiada e tava com medo de não conseguir amamentar minha filha. E o que acontece, gente? Nesse mama e no mama, ela emagreceu bastante. Então, assim, emagreceu muito, mas muito mesmo. Ela perdeu muitas gramas, né? E aí a médica pediatra disse, olha, se ela não começar a ganhar peso, eu não vou te dar alta. E, gente, eu fiquei 6 dias na maternidade e foram 6 longos dias. Eu tava angustiada, preocupada com meus filhos. Meu filho caçula não tava querendo comer, gente. Ele ficou praticamente 6 dias sem comer direito. Eles estavam com febre, os dois estavam dando febre, com tosse. O meu filho mais velho dando dor de barriga. E eu, sabendo de tudo isso, não podia vir embora pra casa. Então aquilo foi, né, me dando aquela angústia. Graças a Deus, no 5º dia, a Mayra começou a mamar bastante. O meu marido me ajudou bastante, gente, porque ele acordava de madrugada pra buscar água toda hora pra mim tomar, pra ver se descia o leite. E começou a ordenhar, meu marido começou a me ordenhar. E como ele tem mais força no movimento da mão, começou a sair bastante leite. E a minha filha começou a mamar. Mas, gente, eu tive muito problema com as enfermeiras, sabe? Porque elas queriam que eu amamentasse de uma certa forma, que pra elas era o correto. E eu nunca tinha amamentado meus filhos daquele jeito. Então eu ficava estressada, nervosa, incômoda, né? Com a posição que elas queriam. E uma chegou e foi muito grossa comigo. E a vontade que eu tive, gente, foi de falar um monte pra ela. Porque, assim, a vontade que eu tive é de dizer, você não tem filho, eu já tive 2 filhos. Você quer me ensinar como dar de mamar pro meu filho? Mas eu não falei nada, né, gente? Óbvio. Porque aí que ela não ia me dar alta mesmo. Mas a verdade era que não tava descendo leite, né? Então, quando desceu, ela mamou bastante. E, gente, eu pedi muito a Deus pra ajudar ela a ganhar pelo menos um pouquinho de peso. Porque a pediatra disse, se ela ganhar um pouco de peso e parar de perder, você vai ter alta, né? Gente, no 5º dia, eles não me deram alta, de novo. Então, assim, ela tinha ganhado um pouquinho de peso, mas eles queriam ver de novo. Sem falar, gente, que eles furavam o dedinho dela 3 vezes por dia pra medir a glicemia. E aquilo já tava me deixando louca, né? De ver ela gritar daquele jeito. E quando foi no 5º dia, meu esposo foi lá e falou um monte, né? Falou que eles não podiam segurar a gente na maternidade daquele jeito. Que ele tinha certeza que ela ia engordar, que eu ia conseguir amamentar ela.
Ele falou muitas coisas, falou que eu tinha mais 2 filhos e que eu não podia ficar presa numa maternidade durante 6 dias, né? Só por isso, porque ela ia ganhar peso, que já tava tudo bem. E por fim, gente, no 6º dia, eu acho que eles não aguentavam mais meu marido ir lá e falar, porque meu esposo me conhece e sabia que eu ia conseguir. E eles me deram alta. Ai, gente, foi um alívio. Quando eu cheguei aqui em casa, foi assim, nossa, um alívio mesmo. Aquela sensação assim de gratidão por estar em casa. Cheguei meus filhos com febre, né? E aí foi aquela coisa. E não foi nada fácil, gente, sabe? Então, assim, foi uma fase muito difícil. E eu sei que ninguém sabe porque eu tava afastada das redes sociais. Porque, assim, gente, eu preferi me afastar um pouco. Porque quando a gente tá conectada, a gente expõe muito isso. E isso não ajuda, né? Isso não ajuda a gente melhorar. Eu sei que a gente tem que passar, assim, tudo que a gente tá passando naquele momento. Mas por que que eu não quis divulgar nas redes sociais? Porque muita gente estava sofrendo, não era só eu. A minha mãe estava sofrendo, as minhas irmãs estavam sofrendo, então eu não queria levar mais sofrimento pra ninguém, né, gente? Eu preferi sofrer eu sozinha, que eu sabia que eu ia superar aquele momento. Eu achei que eu estava entrando em depressão, porque eu fiquei muito triste, eu tava chorando demais e parece que tudo tava ruim, gente. Uma coisa que eu sempre fui foi de admirar, né, as paisagens, assim, olhar pela janela, gostar de ver o céu e pra mim não tinha graça, parece que tudo tava ruim, sabe? E eu ficava mais triste ainda porque eu falava, nossa, minha filha tá aqui, saudável, comigo, bem, tá engordando, eu tô tendo leite pra dar pra ela e eu tô triste. Por que que eu tô triste? Lógico, gente, né? Ou agora eu entendo, eu tinha perdido meu pai, então assim, não tem como fingir que não tá acontecendo, né? Eu tinha que entender que aquele momento era difícil, tava difícil e que ia melhorar depois, né? Mas tudo correu muito bem. Então, assim, gente, das coisas que eu levei, né, na mala maternidade, eu usei tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. E foi igual eu falei pra vocês, né, que vocês vão ter que ver o vídeo, gente, tá? Se vocês não viram ainda, vão lá e olha pra vocês entenderem esse vídeo melhor. Gente, eu falei que não ia levar sabonete só pra mim e deu super certo. Eu usei o sabonete líquido da Mayra pra mim tomar banho todos os dias. Eu não levei absorvente noturno, né? Eu levei aquela calcinha tipo fralda que você veste, ela tem um elástico da Tena. Gente, aquilo é perfeito, sabe? Perfeito, eu recomendo. Eu não sabia como ia ser, porque eu nunca tinha usado. Foi maravilhoso, aquilo me ajudou muito, porque assim, na hora de vestir, eu vestia ela. E depois, quando eu ia tomar banho, que precisava trocar, eu só rasgava ela dos lados e jogava fora e descartava. Super confortável, não saía do lugar, era só colocar, tirar, não tinha aquele negócio de pegar a calcinha suja e ter que guardar a calcinha suja ou deixar lá secando, não precisou. Então, gente, vale a pena sim o custo-benefício, tá? Se você é ecológica, aquelas pessoas que se preocupam, né, que não quer ficar usando coisa descartável, gente, é um momento, uma fase, então vale a pena. Foram 6 dias, tinha 8 fraldas, não é fralda, gente, calcinha, porque não é fralda, é calcinha, tá? Ela é mais fininha. Tinha 8 e eu usei uma por dia. Teve um dia que eu usei uma a mais, deu tranquilamente. Então, assim, se você ficar 3, 4 dias na maternidade, que é o mais comum, você pode usar até 2 por dia. Eu não precisava porque meu fluxo era bem pouquinho, gente. Eu não tive aquele fluxo assim, sabe? Mas o resto, gente, correu tudo bem, sabe? Eu coloquei o DIU, tá, gente? Pra quem não sabe, eu coloquei o DIU lá na hora do parto. Antes de entrar pra cirurgia, eu assinei um papel e eu falei, olha, eu queria colocar o DIU, vocês colocam? Eles falaram, não, a gente coloca. E aí eles fizeram eu assinar um papel, né, uma declaração, e eu assinei e colocaram na hora do parto. Foi bem tranquilo. Eu ainda tenho que fazer uma ultrassom pra ver se tá no lugar certo, né? Pra ver se tá tudo bem. A gente pode ficar com ele até 10 anos, mas eu não vou ficar tudo isso, porque meu esposo vai fazer vasectomia, né? Que a gente já decidiu que a gente não pretende ter mais filhos. O meu esposo também diz que não pretende ter mais filhos. Pra gente tá ótimo, a gente tem 3 filhos e pra gente tá ok. É o que a gente consegue, né? Manter. A gente conversou e é igual eu falo, gente, cada família que decide a quantidade de filhos que quer ter. Isso é uma coisa que ninguém pode dar palpite, ninguém pode se meter, só a pessoa tem que analisar a condição dela
e entender que se ela põe filho no mundo, tem que cuidar, gente. Tem que cuidar, não pode deixar jogado. Então a gente tem que ter consciência. Porque não é só, vou ter filho, o tanto de filho que Deus quer e depois deixar passar fome, dar filho para outras pessoas criarem, que eu não acho legal isso, né? Porque infelizmente a criança sofre, acaba tendo trauma. Uma coisa é acontecer da pessoa engravidar sem querer, né? Que pode acontecer, nem sempre é sem querer, né, gente? Mas pode acontecer. E a pessoa não ter condição de cuidar do filho e dar para alguém cuidar, adotar, ou a pessoa ter condição de cuidar e não querer e jogar nas mãos de outro. É diferente, né, gente? Uma coisa é você não poder cuidar mesmo, porque você realmente não tem condição. Outra coisa é você ter condição e descartar seu filho como se fosse um presente para sair dando por aí os filhos, né? Então eu não faço isso, gente. Eu cuido dos meus filhos praticamente sozinha. Meus filhos nunca praticamente fica com ninguém. Então assim, só fica caso extremo. Tipo minha mãe, por exemplo, só fica com meus filhos quando eu tô doente, preciso ir no médico. Ou quando eu fui ter, igual agora que eu fui ter minha filha, ela ficou com meus filhos. Mas é eu que cuido, gente. Então assim, então eu sei o que eu posso ter e o que eu não posso ter, né? E, gente, sobre o parto, as roupinhas que eu levei, né? Eu quero falar rapidamente pra vocês que, gente, deu super certo, porém, eu não sei se eu posso recomendar isso pra vocês, mas eu vou falar o que aconteceu comigo, a minha experiência, e vocês tomem a decisão que vocês quiserem. Comigo, eu levei sim os kits de roupinha pronta, os pacotinhos, eu levei 5 trocas, 5 ou 6, não me lembro, gente, vai aparecer no vídeo que eu falei pra vocês. Porém, eu não usei praticamente nada, gente. É incrível, porque assim, lá na maternidade é climatizado. Então assim, se você quiser que fica quente, você só fecha a janela e fica quentinho. Então assim, não entra vento, não tem passagem de vento, tem ar-condicionado. Então assim, a Mayra ficava só de fralda, praticamente em um bodyzinho, sabe? Só de fralda e bodyzinho, às vezes só de fralda, que as enfermeiras vinham toda hora, porque na maternidade que eu fiquei é tão organizada que elas vêm no quarto fazer as coisas. Você não precisa tirar o neném pra fazer nada, elas vêm. Mas elas preferiam que tivesse sempre assim, porque era mais fácil, né, tá fazendo as coisas. E elas diziam que fazia muito calor, então tinha que deixar o neném assim. Mas isso é na maternidade que eu fui, então praticamente as roupas voltaram tudo, gente. E quando eu colocava, eu tinha que tirar toda hora. Mas se vocês moram em um lugar frio, se vocês moram em um lugar se vocês vai numa maternidade de repente que não tem ar-condicionado, que não dá pra fechar a janela, que é um lugar onde tem várias mulheres, porque eu fiquei sozinha, gente, no quarto, sozinha. Então, assim, tem essa questão também. Na maternidade que eu tive, a Mayra, é apartamento. Lá era apartamento, meu esposo ficou comigo 6 dias e tinha um banheiro pra dividir entre eu e a do outro quarto, né? Vocês sabem como que funciona esse esquema de dividir o banheiro, mas tudo limpinho, gente. Olha, eu vou ser sincera pra vocês. Nem minhas amigas que tiveram filho em maternidade paga, particular, tiveram tanto privilégio como eu tive. Era café da manhã, lanchinho, almoço, lanche, jantar e ceia antes de dormir, gente. Era tanta comida que não dava tempo de sentir fome. Então, assim, era comida toda hora. Não dava tempo de você falar, tô com fome. Quando você pensava que ia dar fome, já chegava comida. Uma delícia a comida, tanto pra mim quanto pro meu esposo, né? A gente teve comida lá o tempo todo, café da manhã bem feitinho, comida bem feitinha, tudo limpinho, gente. Pensa numa maternidade limpa, extremamente limpa. Então, assim, eu tive o Brian lá e tive a Mayra lá e eu recomendo essa maternidade. Tem gente que reclama dela? Tem, gente, mas eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho que agradecer, porque mais perfeito não poderia ser e eu não gastei um centavo. Minha filha saiu de lá registrada, com registro na mão, né? A gente saiu com registro na mão. A gente voltou lá, fez o teste da orelhinha, ela fez teste do pezinho lá dentro, do olhinho. Então, assim, o que eu posso querer mais, gente? As primeiras vacinas, teve também lá a BCG, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer, porque foi tudo muito bom, né? E eu acho que sobre o parto é só isso, né? E não tem mais o que falar, gente, porque foi uma coisa, assim, muito normal, né? Não teve nenhuma intercorrência. A única coisa foi essa questão mesmo da Mayra não querer pegar o peito direito.
Mas, gente, eu com certeza não vou ser a mesma pessoa, porque assim, foi um momento muito difícil pra mim, experiência muito difícil, e eu tive a prova, gente, de que a gente não que a gente não tem controle de nada que vai acontecer na nossa vida, né? Eu tinha planejado tudo diferente, tudo, assim, sabe? Eu jamais pensaria que no momento que a minha filha fosse nascer, eu ia estar passando por um momento tão difícil. Jamais. Isso nem passou pela minha cabeça, nem passou nem um segundo na minha cabeça. E por tudo que eu passei, hoje eu sei o quanto eu sou forte, né? O quanto eu suportei. E não é qualquer coisa que me abala da agora pra frente. Porque assim, quem passa pelo que eu passei, gente, é capaz de passar por qualquer coisa, sério. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, vocês colocam aqui no comentário pra mim. Gente, foi um momento muito feliz para as nossas vidas. A Mayra tá bem agora, graças a Deus, bem gordinha, não tive mais problema com a amamentação. A minha filha acorda pouquíssimas vezes de noite, ela dorme bastante, ela já vai fazer dia 15, ela vai fazer dia 15 de maio, ela faz 3 meses e é uma bênção na nossa vida, né? E veio num momento difícil, sim, né? Juntou o falecimento do meu pai, né? Essa onda do coronavírus, um momento que eu mais precisava sair para distrair minha mente, eu tive que ficar trancada dentro de casa, nos momentos assim de tristeza, angústia, que eu precisava sair, ver gente, eu não podia, gente, sair, eu tinha que ficar trancada dentro de casa, então não foi fácil, mas estamos superando, graças a Deus. E muitas vezes, quem assiste vídeo da gente pensa assim, a vida da pessoa é perfeita. De certa forma, é imperfeitamente perfeita, né, gente? Porque a gente tem que agradecer a Deus até pelos momentos difíceis. Mas, gente, todo mundo passa por momentos difíceis na vida. Então, assim, se você tá passando um momento difícil, não fica imaginando que só você tá passando por isso. Não fica pensando também que quem tá aqui desse lado, que grava vídeo, finge que não tá acontecendo nada. Não, não é que a gente finge que não tá acontecendo nada. É que muita gente passa por coisas muito piores, gente, muito piores. E eu não acho legal vir aqui e ficar contando um monte de coisa ruim pra vocês. Por quê? Porque isso não vai melhorar a minha situação, né? Não vai melhorar. Então, assim, eu falo muita coisa pra vocês, mas eu prefiro vir aqui agora e contar pra vocês como eu superei isso no passado do que vir no presente e ficar me lamentando, não é verdade? Eu prefiro contar como eu superei, que se você tá passando por um momento difícil, você pode superar também. Eu acho que é muito mais válido. A gente tem que continuar, gente, não importa, sabe, a tristeza, a angústia. Imagina se eu tivesse me entregado à tristeza no momento onde a minha filha recém-nascida tá precisando de mim, onde os meus filhos estão precisando de mim e eu olho só pra dentro de mim, pra minha angústia, pro meu sofrimento e esqueço do mundo. Não. Então a gente tem que continuar triste, mas continuando sempre, tá bom? E eu quero agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm comigo aqui no Instagram e que Deus abençoe cada um de vocês por cada curtida, né, por cada compartilhamento que vocês fazem do vídeo e por cada comentário maravilhoso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!